Olá pessoal, essa é a nossa aula 11 sobre as aplicações das leis de Newton. Então a gente vai resolver alguns exercícios que envolvam aí as leis de Newton. Vamos começar com esse primeiro que é chamado de máquina de Atwood. Então basicamente você tem duas massas, elas estão presas por um fio aqui, esse fio ou corda ela é inextensível, quer dizer que não elastece, portanto se sobe um pouquinho aqui, M1 sobe 10 centímetros, M2 vai ter que descer 10 centímetros. Então essa corda ela não estica, ok? A corda também tem uma massa desprezível, a roldana tem uma massa desprezível. Lá para frente do curso a gente vai ver que isso vai influenciar, porque tem a ver com a rotação, mas no momento nós vamos estudar apenas as leis de Newton para a translação, depois para a rotação, ok? Então, basicamente, o sistema é isso aqui. A gente tem uma massa M1 de 2 kg, e o problema já está fornecendo a informação de que ela está acelerada para cima, porque a gente tem uma massa M2 do outro lado de 4 kg, que está puxando o sistema, fazendo com que ele seja acelerado, ok? Desprezando o atrito, pergunta-se qual é a magnitude, qual é o módulo da aceleração e qual é a tensão na corda. Bom, como o problema tem dois objetos, a gente vai separar o diagrama de forças em dois objetos. A primeira coisa que a gente tem que fazer em problemas que envolvam as leis de Newton é tentar desenhar e entender quais são todas as forças que atuam em cada um dos corpos envolvidos aí no problema. Nesse caso, nós temos em M1, sempre, sem exceção, o peso para baixo. Então, MG aqui, M1G é o peso de M1. E para cima, o que está puxando esse objeto para cima? A corda. Então tem uma coisa chamada de tração. Toda vez que a gente tem cordas, fios envolvidos, a gente tem tração ou tensão, ok? Então a gente tem tração para cima, peso para baixo, certo? Já em M2, a gente tem o peso para baixo e a tração para cima também. Só que ele está acelerando para baixo, ok? Como é que a gente resolve esse problema? Como não tem nenhuma força atuando em X, eu tenho para o corpo 1 que o somatório das forças em x é zero, simplesmente, não tem nada a contribuir. Quando eu faço o somatório das forças em y, o que é que eu tenho? Aqui eu tenho uma dica, que é o seguinte, ó, leve em conta quem é que é positivo, ou melhor, quem é que é o maior de todas as forças, quem é a maior de todas as forças. Nesse caso, o objeto está acelerando para cima. Significa que a tração é maior do que o peso do corpo 1. Então faz assim, ó, tração menos o peso é a massa dele vezes a aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton para x. Somatório das forças é massa vezes aceleração. Então, o somatório das forças em y para o corpo 1 é igual a tensão menos P1 é igual a massa dele vezes a aceleração. Ok? Bom, para o corpo 2, o que a gente tem? Ele está acelerando para baixo, significa que o peso 2 é maior do que a tensão. Então, coloca ele na frente para ficar positivo. Então, fica assim, ó, P2, que é M2G, menos a tração, fica M2A. Pronto. Essas são as equações que saem aí das leis de Newton. O que eu faço com elas agora? Escreve um sistema de equações. Então, eu tenho T menos M1G igual a M1A, está aqui a primeira, e a outra é M2G menos T é igual a M2A, está aqui a segunda. Como é que eu resolvo esse sistema de equação? Esse, em especial, fica mais fácil, porque eu tenho T positivo aqui e T negativo na outra. Então, eu vou somar tudo que está à esquerda e vou igualar a soma de tudo que está à direita, ficando assim. M2G mais T menos T cancela. Menos M1G, pronto. Isso é o que tem do lado esquerdo. Aí vem para o lado direito. M1A mais M2A. Está aqui. Se eu colocar o G em evidência, fica M2 menos M1, tudo isso vezes G. E aqui eu coloco o A em evidência, fica M1 mais M2, tudo vezes A. Ok? Continuando, de onde a gente chegou até aqui, continuando, a gente tem que A vai ser igual a M2 menos 1 M1 vezes G dividido por M1 mais M2. Fica assim. Aí eu só substituo os valores. M2 menos M1 é 4 menos 2, que vai dar 2. Vezes a gravidade, que eu vou usar 10. E M1 mais M2 é 6. Então, 2 vezes 10 sobre 6, 3,33 metros por segundo ao quadrado é a aceleração dos corpos. Lembrando que um cai e o outro sobe, a aceleração é a mesma. Ok? Tanto da de queda quanto da de subida dos corpos. Depois pergunta-se a tensão na corda. Basta você usar esse resultado em qualquer uma das duas equações anteriores. Eu vou usar a primeira. Então fica, substituindo a aceleração nessa equação, está aqui a equação, T menos, quem é M1?
2 kg. Quem é a gravidade? 10. Então, T menos 20 é igual. Quem é M1? 2. Quem é a aceleração? 3,33. Então, eu chego aqui no resultado, T igual a 26. T igual a 26,66 Newton. Acabou o problema da máquina de Etude. É um problema simples que envolve dois corpos. E aí você tem que trabalhar com as leis de Newton em Y. Ok? Vamos ver mais um caso. Esse é um exercício de equilíbrio. Os problemas de equilíbrio aparecem com frequência. Lembra qual é a condição de equilíbrio? A gente viu isso na primeira lei de Newton, no iniciozinho. A condição de equilíbrio é que o somatório das forças que atuam sobre um corpo seja igual a zero. Ok? Ou seja, esse corpo não tem aceleração. Isso quer dizer que ele está parado? Não. Ele pode estar em MRU. Ok? Vamos lá. O problema diz: uma esfera de massa 3,0 vezes 10 a menos 4 quilos está suspensa por uma corda, aqui como na imagem. Uma brisa horizontal constante, basicamente uma força constante, empurra a esfera de tal modo que a corda faz um ângulo de 37 com a vertical. Está aqui o ângulo de 37, tem uma força sendo aplicada aqui, que a gente está representando ela para a direita, e tem uma corda que não deixa essa bolinha se mover. Então, basicamente, a bolinha está parada no ar, sob a ação das forças F, que está aqui apontando para a direita, tensão da corda, fazendo um ângulo θ com a vertical, está aqui, ok? Lembrando que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. São alternos internos. E sempre, sem exceção, para baixo a força gravitacional, força peso desse corpo. Pergunta-se qual é a tensão na corda e a força da brisa sobre a bola. Bom, então veja, temos o desenho, a gente pega o nosso único objeto, centralizamos aqui o eixo XY no objeto e escrevemos as forças que atuam. Para a direita, F, para baixo, o peso, e fazendo um ângulo aqui com a vertical, a tensão. Ok? O que é que a gente faz? Segunda lei de Newton. Então, vamos começar com o somatório das forças em Y. Pode fazer as duas, ou em Y ou em X. Vai precisar das duas nesse caso aqui. Bom, fazendo em Y, então o somatório das forças em Y, o que é que eu tenho em Y? Bom, olha aqui, ó. Como ele não está acelerado, então não importa quem eu vou colocar na frente, porque a soma dos dois vai dar zero, no caso a subtração. Eu tenho aqui uma componente T que vai ser projetada em Y e vai ser projetada em X. Lembra da regrinha de projeção? Toda vez que o vetor estiver fazendo um ângulo com certo eixo, a projeção sobre aquele eixo é com cosseno. Portanto, aqui vai ser T cosseno do ângulo. Então, T cosseno do ângulo, se eu desenhei o eixo Y aqui para cima, eu vou considerar ele positivo. Para baixo eu tenho o peso, que é mg, eu vou colocar negativo, por quê? Porque ele está aqui apontando para baixo, enquanto ele está apontando para cima. Na outra questão, eu considerei a direção da aceleração como indicando o que era positivo, o outro era negativo, ok? Então aqui fica T cosseno menos mg igual a zero. Se eu passo mg para a direita e divido por cosseno, eu chego nisso. mg vai ser a massa que foi dada na questão, vezes a gravidade que eu vou usar 10, dividido pelo cosseno de 37. Vocês vão encontrar aí 3,76 vezes 10 a menos 3 newtons. Essa é a tensão na corda que nós obtivemos, ok? Tensão ou tração. Agora, pede-se a força da brisa sobre a bola. A força da brisa, vamos lá. A força só está atuando no eixo X, então vamos usar somatório das forças em X. Como o X está crescendo aqui para a direita, fui eu que escolhi isso, então vai ser primeiro F menos o quê? A projeção de T sobre o eixo X. Se aqui foi cosseno para Y, para X vai ser seno. Então, menos T seno igual a zero. Por que o menos, professor? Porque a projeção desse vetor vai estar apontando para trás com relação ao eixo X. Ok? F para frente, T seno para trás. Então, F menos T seno igual a quem? Seria massa vezes aceleração, mas o corpo está parado, não tem aceleração. Então, zero. Ou seja, F é igual a T seno do ângulo. A gente acabou de encontrar T como 3,76 vezes 10 a menos 3, vezes o seno desse ângulo, obtemos força igual a 2,26 vezes 10 a menos 3 newtons. Está resolvida a questão aí de equilíbrio, ok? Questões de equilíbrio são legais, são mais fáceis de resolver, porque é igual a zero. Você soma as leis de Newton em x e em y igual a zero, porque não tem aceleração no equilíbrio, ok? Próxima, plano inclinado. Esse aqui é clássico, esse aparece muito, tem várias variações de problemas com plano inclinado. Com certeza eu vou deixar alguns na lista para vocês. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo.
Um automóvel de 1 tonelada está em meia embreagem a uma superfície inclinada de 30 graus. Aqui, ó, 30 graus com horizontal. Que força, qual a força que o carro aplica para permanecer parado sem precisar dos freios? Ótimo, se ele está parado, eu não vou ter aceleração. Ok. Bom, então eu tenho um carro aqui, basicamente um carro na ladeira. O peso sempre apontando para baixo, sem exceção. Aqui é bom que já está dado todas as forças. O peso sempre, sem exceção, apontando para baixo. Se ele toca uma superfície, existe uma normal à superfície, que é essa daqui. Ok? O que acontece? Problemas com plano inclinado, a gente define o eixo coordenado assim, ó. O x é na direção do movimento, na direção do plano inclinado, e o y perpendicular. Então, fica nosso eixo XY fica assim inclinado. Estão vendo? Para que eu faço isso? Para coincidir a normal com y e as forças que atuam aqui na direção do movimento coincidir com x. Bom, mas a força que eu tenho é normal, F e peso. O que é que eu vou ter que fazer? Projetar o peso sobre o eixo x e sobre o eixo y. Esse ângulo θ que está aqui é o mesmo ângulo θ que está aqui. Aí o que é que eu faço? A projeção de mg sobre o eixo y vai ser mg cosseno. Por quê, professor? Porque o ângulo está aqui, ó. E se esse ângulo é igual a esse, se o ângulo está entre o peso e o eixo y, que isso aqui é o eixo y, então a projeção naquele eixo é com cosseno. Então fica mg cosseno, então o outro, que é esse daqui, fica mg seno. Pronto. Essas são as forças que atuam. Aí eu já posso esquecer o mg, porque eu estou levando em conta as suas componentes, que é mg seno e mg cosseno. Agora, vamos resolver o problema. Ele quer o quê? Saber quem é F. Qual é a força que deve ser aplicada? Como a força só está atuando aqui em x, então, vamos lá, segunda lei de Newton. Como eu defini o eixo x para baixo, crescendo para baixo, então mg seno vem na frente. Somatório das forças em x, mg seno menos F, porque menos está apontando no sentido contrário do x, é igual a zero, simplesmente porque está parado. Então, F, passando para o outro lado, fica igual a mg seno. M é 1 tonelada, 1.000 quilos, gravidade vou usar 10, seno do ângulo, seno de 30, que é esse ângulo aqui, que foi dado, que é o mesmo que está aqui. Então, achei F igual a 5.000 newtons, é a força que o carro tem que aplicar para ficar parado. Ok? Nesse caso, eu não precisei usar a somatória das forças em Y, mas se eu precisasse, seria normal, porque está apontando na direção do Y positivo, menos mg cosseno igual a zero, ou seja, normal igual a mg cosseno. Isso não acrescentaria para resolver o problema, mas seria a parte de y aí das leis de Newton. Ok? Por fim, outro problema de plano inclinado. Vamos lá. Uma caixa de 2 kg é colocada em um plano inclinado sem atrito. Um plano inclinado sem atrito, a gente está trabalhando por enquanto sem atrito, com ângulo de 30 graus. Está aqui como representado o ângulo θ. É o ângulo de 30 graus, é o mesmo ângulo entre o peso e o eixo y. Vamos lá. Considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a aceleração da caixa após ser solta. Então, a caixa vai ser abandonada aqui, já está apontando a aceleração que ela vai ter, ok? Quais são as forças que atuam? Só tem duas forças. O peso, sempre sem exceção para baixo, está aqui, o peso, mg. E a normal, porque está tocando em uma superfície, aqui sempre, ela é sempre perpendicular à superfície, está aqui a normal. Eu defino o eixo y, o plano cartesiano, como o x sempre na direção do plano inclinado aqui e o y perpendicular a esse plano, para coincidir com a normal. Pronto, está aqui. O que eu faço com o mg? Tenho que projetar. Projeta com esse ângulo θ, que é o mesmo que está aqui, com relação ao eixo y, fica mg cosseno, com relação ao eixo x, mg seno. Professor, sempre vai ser assim? Mg cosseno sempre vai estar no eixo y, mg seno sempre no eixo x? Não. Por quê? Porque depende de qual ângulo foi dado. Nesse caso, o ângulo dado foi com um plano em relação à horizontal. Se o ângulo, ao invés de dado aqui, fosse dado em cima, você ia trocar. Aqui ia ser mg seno, cá ia ser mg cosseno. Só isso. Ok? Então, vamos lá. Ele quer saber a aceleração da caixa. Vai ter aceleração em y? Não. Só vai ter aceleração em x, que é onde ela pode se mover. Então, eu vou fazer o somatório das forças em x. Qual é o somatório das forças? Quais forças estão atuando? Só tem uma, que é essa componente do peso, que é mg seno. Então, mg seno é igual, aí sim eu uso a segunda lei de Newton completa, ma, massa vezes aceleração. Vai cortar a massa, e esse é um resultado importantíssimo, a queda dos corpos não depende da massa, está aqui, mostrado para o caso do plano inclinado.
Então a caixa poderia ter 200 mil quilos e a solução ia dar a mesma, ok? Claro que a gente está desprezando a resistência do ar e o atrito. Então cortou a massa, eu tenho A igual a G seno do ângulo. Então A, que é a aceleração, vai ser G, que eu vou usar 10, seno de 30, deu 5 metros por segundo ao quadrado, respondi a letra A. Então vejam, eu usei as leis de Newton para conseguir calcular a aceleração dessa caixa no plano inclinado. Letra B, já vai entrar em cinemática. Então vocês vão ver agora que a gente vai combinar o que a gente estudou de cinemática com dinâmica. Suponha que a caixa seja solta em repouso no topo do plano inclinado, ou seja, velocidade inicial é zero. E que a distância até a base, essa distância aqui, seja de 10 metros. Qual é a velocidade da caixa ao chegar na base? Veja, ele está aqui no movimento retilíneo. O fato de estar inclinado não quer dizer que não é um movimento retilíneo. A gente falou sobre o movimento retilíneo e falou que pode ser tanto horizontal, quanto vertical, quanto inclinado. Então temos aqui um movimento retilíneo, cuja distância é de 10 metros, a velocidade inicial é zero e a aceleração é 5 metros por segundo. A gente vai usar as equações de mr e v, porque tem aceleração. Se ele quer saber a velocidade e não deu tempo, eu uso essa equação. Velocidade final ao quadrado é a inicial, que é zero, mais 2 vezes a aceleração, que não é a gravitacional, hein? É 5. Gravitacional você tem quando você está em queda livre. Nesse caso, ele tem um plano inclinado. A solução é g seno, então deu 5 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 vezes 5 vezes ΔS, que é essa distância aqui, que é 10. Portanto, v ao quadrado é 100, raiz de 100 é 10. Velocidade na base do plano vai ser 10 metros por segundo. Letra C. Quanto tempo ele leva para chegar até a base? Bom, aí eu posso usar essa equação. Eu já sei qual é a velocidade na base, que é 10, a velocidade inicial, 0, a aceleração 5 vezes o tempo, passa dividindo, o tempo é 2 segundos e acabou o problema, ok? Então esses foram alguns exercícios envolvendo aí as leis de Newton. Deem uma olhada com calma, vejam se vocês entendem claramente esses exercícios e eu vou deixar outros como exercícios aí para vocês também, ok? Tchau, tchau e até a próxima aula.